Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então continuar os nossos estudos sobre a experiência do usuário, certo? Eu vou compartilhar meu material com vocês, fazer uma rapidíssima revisão para a gente continuar de onde a gente parou. Inicialmente, então, nós começamos esse conteúdo da disciplina falando qual é a origem do nome, explicando direitinho o que seria um design de experiência de usuário e questionando vocês o que é uma experiência. Assim como também trazendo uma definição formal de o que é experiência de acordo com uma norma ISO já publicada, tá bom? Então é muito importante para nós esse conceito porque não dá para definir experiência de usuário sem saber o que é experiência. Descobrimos que esse conceito é um conceito multidisciplinar, ou seja, não é uma coisa exclusiva da computação, e discutimos também que a experiência de usuário não se restringe a softwares ou sistemas informatizados. Então que a gente pode encontrar experiência em absolutamente tudo, desde comprar um lanche dentro de um restaurante ou de uma lanchonete, até ir no cinema, como eu dei de exemplo também no vídeo passado. Tá certo? Então, eu deixei aqui como desafio para vocês, né, ou como uma forma de interação, que vocês pensassem numa experiência positiva recente e numa experiência negativa recente que vocês tiveram com um produto, serviço ou sistema, para que a gente pudesse dar uma conversada, pudesse interagir, pudesse se conhecer e também já começar a exercitar a criatividade, que é um conceito extremamente importante para nós nessa disciplina. Nós precisamos exercer a criatividade, teremos inclusive um momento da disciplina só para trabalhar sobre isso, porque o nosso trabalho como profissionais bem treinados e bem capacitados é justamente a capacidade de enxergar o que outras pessoas não enxergam. É muitas vezes entender uma necessidade que muitas vezes nem o cliente sabe que ele tem, mas quando você apresenta para ele, ele fala: nossa, eu nunca soube que eu precisava disso até alguém me apresentar. Então isso aí para nós é um conceito muito importante, tá certo? Dando então um avanço ao que a gente estava trabalhando, eu vou trazer esse novo conceito, né, que eu tinha citado bem brevemente no vídeo anterior, que é o famoso UCD, ou Design Centrado no Usuário, também conhecido aí UCD, que é da sigla do inglês, né, User Centered Design. Então, de acordo com esse site aqui, que é o Interaction Design Foundation, tem aqui o site, se vocês quiserem acessar, é um site que é referência desse conteúdo, né, dessa definição. É um processo de design interativo no qual o designer foca em seus usuários e suas necessidades em cada etapa do processo de design. Pessoal, isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se esquecem de que quando elas desenvolvem um produto ou quando elas desenvolvem um sistema, elas desenvolvem principalmente para alguém. Tá? Esse cara, ele não pode ser relegado a uma função lateral, ele não pode ser deixado de lado. Esse cara, esse que a gente chama normalmente de usuário, ele é uma figura muito importante para nós. Ele é alguém que vai trazer uma experiência, ele é alguém que vai trazer uma vivência e que ele vai interagir com a plataforma, e ele pode ser bem sucedido ou ele pode ser mal sucedido. E aí, naturalmente, a gente tem que trazer esse camarada e a gente tem que maximizar, a gente tem que otimizar o tempo dele com a nossa plataforma, a experiência dele com a nossa plataforma. A gente tem que fazer de uma forma em que os problemas não sejam incômodos, mas que os sucessos saltem aos olhos. E é exatamente isso que a gente vai tentar trabalhar nessa disciplina, tá certo? Outro conceito importante identificado dentro dessa página, né, é justamente o seguinte: as equipes que envolvem os usuários no processo de design, através de uma variedade de técnicas de design e pesquisa, para criar produtos altamente utilizáveis e acessíveis para eles, vão ser as equipes mais bem-sucedidas. Ou seja, você não precisa novamente entender o cliente, o usuário final, a pessoa que vai trabalhar com essa plataforma como alguém separado. Vocês vão, ao longo desse curso, trabalhar com outras disciplinas. Eu não vou lecionar a disciplina, por exemplo, de engenharia de software, mas em engenharia de software vocês vão conhecer conceitos como, por exemplo, desenvolvimento aí com metodologias ágeis, que já pensa no nosso usuário como sendo uma figura importante. Ele já pensa no nosso cliente não como alguém que só solicita algo, como só demanda algo, mas como alguém que efetivamente tem a contribuir com esse processo. Eu vou ser muito honesto com vocês, eu já tive experiências desse tipo. Eu vou inclusive apresentar nessa disciplina estratégias para isso. Eu já adianto aqui duas muito boas que nós vamos trabalhar, que é o desenvolvimento dos wireframes e o desenvolvimento de protótipos. E essas duas coisas, elas são muito boas para você sentar do lado do teu cliente, mostrar e pedir sugestão, e apresentar, e discutir, e refletir.
e questionar. E aí com isso você aprende, tá certo? Tem uma anedota aí, uma brincadeirinha, né, que eu gosto muito de citar porque ela é muito importante para nós, pessoal. Eu acho ela muito valiosa. E ela conta, óbvio, é uma historinha que eu não sei até que ponto é verdade ou onde aconteceu, mas ela representa muito bem o que a gente precisa discutir aqui, que é o seguinte. Eu vou até encerrar aqui, vou voltar aqui para o rosto aqui para a gente poder conversar mais próximo. Então, gente, o que acontece é o seguinte, prestem atenção na história que eu vou contar para vocês. Uma determinada cidadezinha de mais interior, era uma cidade que tudo era construído ali, tudo era terra de chão batido, grama, não tinha ali ainda muita construção das vias, né, das estradas e tudo mais, e tinha uma determinada parte mais arborizada, né, com flores, muito bonita, mas que todo mundo cortava caminho ali pelo meio. Todo mundo ia lá e passava bem no meio do canteiro, vamos dizer assim, vamos para usar uma palavra aí mais fácil de compreensão. Então todo mundo passava por aquele mesmo caminho. E aquilo era uma coisa informal, as pessoas só passavam por lá. Aí um determinado político decidiu fazer o seguinte: poxa, vamos transformar esse canteiro numa praça e vamos criar uma via, vamos criar um acesso bonitinho, com umas pedrinhas, para que as pessoas possam pisar e para que as pessoas possam ter mais facilidade quando forem transportar alguma coisa, carregar alguma coisa, às vezes alguma coisa pesada ou que precisa ser arrastada. Então a ideia foi muito bem pensada, vamos dizer assim, foi com o entendimento de tentar ajudar a vida das pessoas. E aí então eles foram lá e fizeram um canteirinho, fizeram tudo bonitinho e tudo mais. Só que qual foi o problema? As pessoas continuaram a usar o caminho que já estavam utilizando antes e elas ignoraram o espaço pavimentado. Por quê? Porque não era aquilo que elas queriam. Adicionar aquilo talvez estivesse numa posição em que as pessoas fossem obrigadas a dar uma volta maior. Talvez elas não quisessem se deslocar na praça inteira para poder cruzar a praça. Talvez eles quisessem cortar caminho por ali mesmo, porque fosse mais fácil, ou mais rápido, ou menos íngreme. Tem diversas possíveis explicações aí que o nosso exemplo não vai contemplar. Mas o porquê que eu estou contando essa historinha? Porque diz o ditado que a melhor forma de você saber aonde construir um caminho é você observar aonde as plantas estão pisoteadas. É você observar o caminho que a pessoa já faz. Porque aquele caminho que a pessoa já faz é o caminho que a pessoa quer fazer. Tá certo? E aí então, se você tivesse construído o seu caminhozinho de pedras no espaço que o seu usuário já trabalhava, no caminho que o seu usuário já seguia, muito provavelmente ele ia utilizar aquilo e ia se sentir satisfeito. Mas do jeito que foi feito, ignorou-se o contexto do seu usuário, ignorou-se a vida, ignorou-se os problemas. A nossa historinha, ela não aprofunda, mas talvez um camarada que trabalha ali na área de análise ou alguém que trabalha com projetos e que pudesse ter sentado com as pessoas daquela cidade, entendido a necessidade, conhecido melhor a realidade, provavelmente ela não teria perdido dinheiro construindo um espaço que as pessoas simplesmente ignoraram e deixaram de utilizar, né? Isso não significa, pessoal, só fazendo um adendo aqui importante, isso não significa que a gente só deve fazer o que pedirem pra gente. Isso também é um problema muito sério. Às vezes o usuário não sabe o que ele quer e às vezes o usuário não sabe o que é bom ou eficiente para ele. Tem essa questão também. Então não estou dizendo que a gente tem que seguir cegamente o que o usuário precisa, mas também não adianta a gente sair apresentando sugestões sem realmente entender a necessidade desse nosso usuário. Portanto, o que eu concluo com isso? O nosso usuário, ele não é alguém que só está lá. Ele é uma parte vital do processo de desenvolvimento de software. Metodologias ágeis lá na engenharia contemplam isso. E a nossa disciplina de experiência de usuário, ela também contempla isso. Esse cara é importante para nós. A gente deve deixar de simplesmente tratar ele como o cara que não sabe mexer no computador e tornar ele o que ele realmente é. Uma figura valiosa para que a gente entenda a regra de negócio, entenda a necessidade, entenda a realidade desse cara e passe a criar software que atenda esse cara e que não apenas o atenda, mas que o atenda bem, que faça isso de forma eficiente, que traga inovação, que o surpreenda. Por que eu preciso entregar só o que ele pede? Por que eu não posso entregar uma coisa que o surpreende? Pensem nas ferramentas que vocês usem. Pensem no YouTube, pensem no Netflix, pensem em alguma ferramenta do tipo um Facebook. Pensem quantas vezes você falou, nossa, eu nem imaginava que existia isso aqui, mas eles colocaram e eu achei interessante. Então isso aí também é um exemplo, né, que nós podemos incorporar aqui para nós. O usuário, ele é importante.
Vou aproveitar que vocês estão animados, porque eu acabei de trazer um exemplo prático e vou trazer outro, pessoal. Seguinte, vou até voltar aqui de novo, que eu não vou falar sobre material. Presta atenção nisso aqui de novo, que isso aqui é importante, gente. Essas ferramentas, né, essas coisas que a gente vai desenvolvendo, elas não são ao acaso. Quantos de vocês já não passaram o inverso? Por exemplo, vocês gostavam do YouTube de uma forma e de repente a interface gráfica mudou e vocês se sentiram frustrados. Isso pode acontecer de vez em quando, tá? Mas isso não foi ao acaso. Isso aí não surgiu do nada. Não é porque um dia o camarada acordou meio bravo e ele falou: olha, eu vou mudar a interface inteira e eu não quero saber nem o que as pessoas pensam. Não é isso que acontece. Existem técnicas das quais nós vamos estudar, inclusive nessa disciplina, como por exemplo, e muito importante para nós, o teste AB, que é uma ferramenta maravilhosa para fazer teste com os usuários, no qual você pode, por exemplo, pedir para que usuários escolham participar, né, da visualização de desenvolvedor. Eles têm acesso a uma versão, vamos dizer assim, beta do programa, né, no qual você, desenvolvedor, pode fazer interfaces diferentes para esse cliente. Então eu pego 100 usuários do Facebook e eu disponibilizo uma interface nova. Depois eu pego mais outros 100 e disponibilizo uma segunda interface. E aí eu começo a coletar dados. Será que essas pessoas estão conseguindo fazer o que elas querem? Será que elas estão conseguindo chegar nas páginas desejadas mais facilmente, mais rapidamente? Será que eles precisam de menos ou de mais cliques entre aonde eles estão e aonde eles desejam ir? Então você consegue fazer esse teste analisando esse quantitativo de pessoas. E aí, depois de fazer um bom teste robusto, com uma base de dados legal, você consegue tomar uma decisão e alterar o design para algo que, estatisticamente falando, agrade o maior número possível de pessoas. Tá certo? Existem ferramentas para isso, eu vou apresentar ao longo da disciplina, fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar com isso. Dessa forma, então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo porque ele já está ficando extenso e depois eu retorno para a gente poder finalizar. Eu vou deixar mais uma proposta de atividade para vocês que eu gostaria que vocês tentassem usar, fizessem uma experiência e também me contassem qual é o resultado. Tá certo? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre o assunto de design centrado no usuário. E aí, então, espero que vocês consigam entender bem esse conteúdo, esse contexto, porque isso é muito importante para nós. Tá certo? Eu vou ficar aqui à disposição caso vocês precisem tirar alguma dúvida. Nós temos as plataformas aqui no Ava, as coisas que a gente pode usar para interagir. Teremos um fórum para discutir sobre essa atividade também. Eu peço então a vocês que interajam, façam uso das ferramentas e interajam. Essa parte é muito importante para nós. Tá certo? Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.